Pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre gêneros literários e explicar também o que é gênero literário. O gênero literário são divisões feitas entre textos, certo? Então, por exemplo, se um texto segue uma determinada característica, seja estrutural, de contexto, ela se encaixa em um determinado gênero, certo? Então, é uma forma de subdividir categorias literárias, certo? Então, por exemplo, se eu falo de um texto que está dividido e está na categoria de gênero lírico, eu estou falando de um gênero que tem como principal característica ter a divisão em versos e estrofes. A estrutura do texto lírico está construída em versos e estrofes. Então eu estou falando de que tipo de texto? De um poema, certo? Um poema que carrega, por exemplo, sentimentos e emoções. De um texto que tenta exteriorizar o mundo interior do autor que está escrevendo, certo? Que usa palavras em sentidos conotativos, com figuras de linguagem, certo? Um texto bem mais poético. Tudo isso se encaixa dentro do gênero lírico, certo? Então, não importa se é um soneto, se é uma ode, se é uma elegia, se está estruturado de forma que possui verso e estrofe e tem essas características predominantes, nós estamos falando de um texto que está dentro do gênero lírico, certo? Então, o gênero lírico ele é caracterizado por quem? Pelo poema. Já o gênero narrativo, nós temos como exemplo o romance, o conto e também a novela, que são três tipos de textos que utilizam características do gênero narrativo, que são, por exemplo, personagens, o tempo, o espaço, o narrador. É escrita em prosa e, como eu expliquei anteriormente, o gênero lírico está estruturado em verso e estrofe, ou seja, ele possui uma característica própria. Já o gênero narrativo é um tipo de texto que nós chamamos de texto corrido, que é aquele texto que vai do começo da linha até o final, que possui parágrafos e linhas. Então, essa é uma característica predominante do gênero narrativo, certo? Apresenta um narrador, que pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa se refere a um personagem que está narrando a história, então possui pronomes que indicam isso, como por exemplo, eu e nós. E também existe o narrador em terceira pessoa, que é um narrador que nós chamamos de narrador observador, porque ele observa o que os personagens estão fazendo e através disso narra sua história. É predominantemente usado o pronome ele e eles, certo? Apresenta uma estrutura básica, que é a introdução, que é a apresentação dos personagens, do contexto, do espaço, do tempo, e também tem um desenvolvimento, onde nós temos conflitos, e esses conflitos eles chegam a um clímax, que é quando nós temos aquela parte da história em que parece que vai dar tudo errado, e que atingimos um pico da história que leva até a conclusão, certo? Tem o tempo e o espaço. O tempo é o período em que a história se passa e o espaço é onde essa história se passa. E nós temos o uso do discurso direto livre, certo? Ou indireto livre. Dentro dessa categoria nós temos a novela, o conto e o romance, certo? Nós temos também o gênero dramático, e o gênero dramático é categorizado pelo teatro. Então é feito para que haja a encenação. Quando o texto teatral ele é escrito para ser representado, certo? Óbvio que você pode pegar um texto teatral e lê-lo, mas o ideal é que essa peça seja produzida.
Ele está dividido em atos e cenas, conta uma história através da fala dos personagens, então geralmente ele não possui narrador e não tem alguém para dizer o personagem tal fez isso. Não, o personagem ele faz e por isso é descrito dentro do texto essa posição em que os personagens estão no palco ou alguma atitude que ele toma no palco, certo? Então apresenta também indicações cênicas, que é o que eu falei, de, por exemplo, o personagem vai beber um copo d'água. Tem dentro do texto que o personagem pega o copo e toma água. E em seguida ele fala alguma coisa, porque é através da fala que se desenrola a história, o conflito. Segue a mesma estrutura de uma narrativa, a única diferença é que é feito para ser encenado e que o desenvolvimento se dá pela fala dos personagens. Pelos personagens. Nós temos o drama, o alto, a farsa, a tragédia, que são gêneros dentro do gênero dramático, certo? Bem, é isso. Eu quero que vocês façam a atividade que está disponível na área do aluno e que após isso vocês me passem essas respostas para que eu veja se houve alguma dúvida no conteúdo. Enfim, até a nossa próxima aula e espero que esteja tudo bem.